O que aconteceu, rapaziada? Na hora que eu tava entrando no avião, vou repetir de novo a situação. Eu tava com a bolsa. Eu fui, pus a bolsa do meu lado assim, ó. Do meu lado e fui passando de lado, tá ligado? Nessa que eu passei pelo banco 3, a pessoa tava entre o banco 5 ao 9. Eu fui, passei e tipo, encostei meio que a barriga na pessoa, né? Nessa mulher, entendeu? E antes de eu encostar, antes de eu passar por ela, ela já tava me vendo. E ela tava com, sabe aquele olhar de desprezo? Pelo olhar dela, ela tava me desprezando. E tipo, como que eu falo pra vocês, eu não ligo, né? Eu não ligo em questão a isso. Em questão a isso, não foi isso que me afetou pelo olhar dela. Só que quando eu passei por ela, sem querer, né, por causa do meu tamanho, minha barriga encostou nela. E quando minha barriga encostou nela, ela olhou assim pro braço, limpou o braço e olhou pra minha cara com cara de nojo. Tipo, eu me senti o pior ser humano da vida. Da vida. Gente, vocês têm que ter noção que quando uma pessoa encostar em você sem querer, você não pode ter nojo dela. Por que ela teve nojo de mim? Porque ela é preconceituosa, entendeu? Ela é preconceituosa, ela ficou com nojo de mim, sei lá, por causa do meu peso, sei lá, não entendi o porquê. Coitado do gordão da XJ, fica aqui o meu abraço pra ele. Essa situação que ele passou é muito desagradável mesmo. Gostaria inclusive de desejar um força guerreiro aqui pra ele e dizer que infelizmente a gente tá sujeito a esse tipo de coisa. Eu também tô suavemente acima do peso, mas creio que o gordão da XJ tá muito mais. Inclusive é difícil falar XJ, então eu só vou chamar ele de gordão. E ele durante uma viagem de avião passou por esse constrangimento. Eu acho que não é só ele que tem esse tipo de dificuldade e a companhia aérea devia providenciar uma cadeira adequada. Eu exijo explicações. Fica aqui o meu protesto. Até quando as pessoas vão ter que ficar entalada igual o gordão ficou? Se bem que no caso dele, pelo que eu entendi, foi porque ele estava passando do lado de uma senhora e ela fez cara de nojo a hora que o gordão provavelmente relou nela. E pode ter certeza que provavelmente é uma véia. Sempre é. E além de tudo, eu sei o que o gordão tá sentindo, porque esse olhar de nojo eu também já senti às vezes de algumas pessoas. Infelizmente, ninguém tá livre desse tipo de coisa, mas eu diria pro gordão não ligar pra isso. Basta ignorar esse negócio da véia e problema resolvido com sucesso. Mas muito pelo contrário, o gordão foi às lágrimas, senhores. Provavelmente ele não estava psicologicamente preparado pra passar por esse tipo de coisa, e como eu disse, é muito melhor ele superar isso. Eu iria dizer que ele é muito maior que tudo isso, mas esquece. Um dos fatores que fazem o gordão ser um sucesso hoje em dia é a questão da largura dele, e se ele emagrecer, vai perder a graça. Então é claro que é muito importante manter a saúde em dia também, né? Porque não adianta ele ser engraçado, mas ter a saúde comprometida. E eu acho que eu já passei por isso também, que o gordão passou, porque esse tipo de preconceito que a pessoa teve com ele é o mesmo tipo de preconceito que as pessoas têm com gente feia como eu. Esse é o maior vazio que eu tenho, é esse. Não tem motivo pra você fazer uma pessoa se sentir mal à toa. E eu acho que esse aí deve ser o maior vazio do gordão também. Eu acho que ele gostaria de emagrecer um pouquinho, como eu disse, pra preservar a saúde dele, para ele poder se movimentar à vontade. Esses dias eu vi que ele caiu de moto também e caiu rolando no chão, mas apesar disso, todos saíram ileso, inclusive o chão. Tô brincando. Como eu disse, eu também tô suavemente acima do peso e eu tenho um ponto fraco que eu já falei aqui nos vídeos, que eu acho que é o mesmo do gordão, que é a questão da teta, senhores. Só uma pessoa que ficou gorda e magra e suavemente gorda pro resto da vida, sabe como é você ter uma teta estilo gaulês. E só pra ser justo aqui, claro que nada justifica o que essa senhora fez com o gordão nesse episódio, mas vamos nos colocar também no lugar da véia. Imagina você tá sentado ali no corredor do avião e de repente o gordão passa esfregando a teta na sua cara, porque ele não tem o que fazer. Você viu que ele passou de lado, segurando a bolsa, tentando não incomodar ninguém, mas invariavelmente, por aquele corredor ser muito estreito, a velha pode ter tido esse tipo de experiência embaraçosa, da teta e possivelmente suada ainda. Não que eu seja um especialista em teta, apesar do tetismo, mas essa região costuma transpirar um pouquinho mais que as outras. E a velha, a hora que viu a teta chegando, entrou em desespero e tudo, mas não tem como sair no momento da esfregada. Ela pode ter feito essa carinha de nojo que o gordão tá falando e logo em seguida ter secado o seu braço, segundo ele. Mas então como foi o braço, não há motivos para preocupação talvez.
deve ter sido a barriga mesmo e a véia é muito fresca. Se for só a barriga não dá nada. Mas vamos supor que fosse a teta suada. Mesmo assim, não tem o porquê você ficar olhando pra pessoa com esse olhar de reprovação e nem fazer questão de limpar o braço na frente da pessoa, porque isso aí é desagradável. A gente tem que ter um pouco de empatia também com as pessoas. O gordão certamente não queria ter incomodado ninguém, só que tem coisa que não tem o que fazer. O cara tem o direito de viajar, a véia tava no lugar errado e na hora errada, e ela que lute com a teta do gordão suada na cara dela. Como eu falei, eu tô do lado do gordão nessa. Apesar de não acompanhar tanto a trajetória dele, mas ele é engraçadinho, parece ser um cara legal. Tem o meme dele tentando sair de um carro que eu acho muito engraçado, um clássico inclusive. E a pessoa que não se sensibiliza com o gordão, principalmente indo às lágrimas por causa disso, já morreu por dentro. E não que eu fique reparando muito na teta do gordão, mas eu diria que é uma teta proporcional. Quando ele emagrecer, essa parte também tende a diminuir um pouco, mas sempre fica. Em muitos casos a pessoa tem que operar e eu só não opero porque é difícil. Eu já fui no médico ver, eu mesmo nem uso camisa regata e tudo por causa da bendita teta. Isso aí atrapalha muito. E além disso, esse tipo de situação costuma deixar a pessoa ansiosa e eu, pelo menos, quando tô desse jeito, aí que eu como mais ainda e o cara começa a comer sem parar e isso acaba virando um ciclo vicioso. É por isso que esse negócio de gordofobia é um assunto tão sério. As pessoas devem ser respeitadas independente da sua condição. Ok, pra vocês deve ser simples. Só que eu tenho uma grande dificuldade de tudo isso. E, mano, eu não encostei nela porque eu quis. Entendeu? Eu encostei nela porque, infelizmente, é meu tamanho. Entendeu? E, tipo, aquilo ali me deixou muito triste, porque eu me sentia a pior pessoa do mundo. Porque, tipo, parecia que eu tinha sujado ela. E pelo fato de eu, sei lá, ser gordo. E ela, tipo... Mano, de verdade, rapaziada, foi um dos piores dias da minha vida, mano. Eu nunca me senti tão pra baixo igual eu me senti, tá ligado? E muita gente deve achar que isso pode ser simples. Deve falar, o XJ tá chapando, não tem nada a ver. Só que, mano, pensa comigo. Você encostar na pessoa e a pessoa ter nojo de você. Pô, mano, ela tava com nojo de mim, mano. Mas por que ela tava com nojo de mim? Porque eu sou gordo. O que tem a ver? Entendeu? Então, tipo assim, eu fiquei magoado e fiquei triste por causa disso. Só que a Nicole me acalmou muito, mano. Então eu falar pra essa menina. Ela falou, amor, não importa o que os outros acham, não importa o que o mundo acha de você, o importante é que eu, o importante é que o importante é que tem pessoas que realmente gostam de você, sua família gosta de você, isso que importa, entendeu? E tipo, aquilo ali me acalmou muito, e muitas pessoas me apoiando ali no avião, e mano, foi algo surreal, rapaziada, surreal, mano, de verdade. Eu me senti a pior pessoa do mundo pelo fato de só ter encostado na pessoa e a pessoa ter me tirado como um lixo, sabe? Pra véia, não ia mudar nada se ela fosse elegante nesse momento, ignorasse essa esfregada e, se for o caso, deixasse pra limpar o braço depois. O que ia mudar na vida dela? E além disso também, eu acho que ela limpou o braço só pra deixar o gordão chateado. E tá feliz agora? Véia miserável. O rapaz ficou emocionado, muito triste com essa situação. Tudo isso por uma coisa que a véia poderia evitar, se ela fosse um pouquinho mais discreta. Então eu acho que é isso que as pessoas devem fazer nesse momento. Pra que causar constrangimento no outro? Principalmente nesse caso, que é por causa de uma questão física. E tá aí o desabafo dele e não tem como não se compadecer com o drama do gordão. Sinceramente, dá pra imaginar como ele se sentiu devido ao fato da mulher limpar o braço como se ele tivesse sujo. E por mais que ele tenha ouvido bons conselhos das pessoas que estavam próximas a ele, falando pra ele não levar isso em consideração, mas na hora é difícil mesmo. E eu diria também pra ele que a maioria das pessoas em algum momento da vida vai ser vítima de algum tipo de preconceito e o grande segredo é você não ser a vítima do preconceito. Eu, por exemplo, às vezes me sinto desprestigiado, como eu falei, por me achar uma pessoa feia e às vezes, quando eu vou em algum lugar diferente, eu sinto como se as pessoas olhassem pra mim com um olhar de desprezo. Então eu espero que ele consiga superar isso o mais breve possível e eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você pensa disso, se você já passou por algum tipo de constrangimento parecido com o do gordão. Caso você tenha gostado do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e se for do seu interesse, considere um dia juntar-se a Master Júnior Teta Suada dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!